Bom dia a todos, então. Viemos aqui hoje compartilhar um pouco da nossa experiência. Viemos de Venâncio Aires, aqui no Rio Grande do Sul, para mostrar o real impacto que o Opcenter APS fez dentro da América Tampas, então. Eu sou o Anderson Petter, sou coordenador de PCP, trabalho há mais de 25 anos dentro da América Tampas, 16 deles atuando na área de PCP. Eu vou contar um pouquinho da história de como o Opcenter APS trabalha no nosso dia a dia, qual é o sequenciamento diário, semanal, mensal, como ele transforma para a gente. Bom dia, eu sou a Monique Franco, eu faço parte da América Tampas há 5 anos e há 1 ano eu estou atuando na área de PCP. E eu vou contar um pouco depois sobre o plano mestre e os nossos próximos passos com o ANEEL. Para entender um pouco mais o impacto do Opcenter, eu vou contar a historinha da América Tampas. A América Tampas nasceu há 27 anos atrás. Hoje possui 2 unidades fabris, uma aqui no Rio Grande do Sul, outra na cidade de Pilar, na Argentina. Ela fabrica tampas plásticas e sistemas de fechamentos na injeção plástica. Dos pilares que a América Tampas trabalha, a gente pode citar principalmente o crescimento contínuo, e a inovação, sempre buscando a sustentabilidade. Nós precisamos crescer, ter um crescimento contínuo, precisamos inovar e, hoje, muito, trabalhar com a sustentabilidade junto. A América Tampas nasceu em 1996, que foi o ano que o PET entrou no Brasil. Então, foi uma oportunidade de iniciar a injeção de tampas plásticas para bebidas. Nós começamos com 3 máquinas injetoras, 3 moldes dedicados a fazer tampas para bebidas. 1 ou 2 tipos de resina, 2 ou 3 tipos de pigmentos, uma tamponadora em cima, e começamos a produzir. Foi o início, o pontapé inicial. Com isso, ao passar do longo do tempo, o mercado foi se expandindo. Fomos inovando, fomos buscando novos mercados para a linha de cosméticos, para a linha de higiene pessoal, para a linha de alimentação. Então, fomos agregando novas máquinas, novas tecnologias, novos valores. Em 2013, nós já possuímos 23 linhas de produção, um sequenciamento de produção ainda feito no Excel, produtos variados, muitos e muitos produtos, e começou a colapsar. Não conseguia mais fazer um sequenciamento de produção efetivo, dava muito trabalho, era muito moroso. Iniciamos a busca por um software de planejamento. Vamos atrás, vamos buscar. E isso aconteceu lá em 2016, quando a gente implementou a primeira ferramenta de APS para nos ajudar no sequenciamento de produção. Foi bom, sim, começou a funcionar, mas não estava nos atendendo da maneira como a gente precisava. A gente enxergava que podia melhorar, que tinha espaço para melhorar. Foi quando a gente encontrou a ANEEL, em 2021, pouco mais de 2 anos atrás, e iniciamos a nossa parceria. Posso dizer que estamos bastante satisfeitos. Já estávamos com 27 linhas no momento, estamos chegando agora, em 2023, com 30 linhas de produção, 30 máquinas injetoras, produzindo os diversos tipos de produtos. Nós possuímos, hoje, 30 máquinas injetoras, de diversos tamanhos, máquinas pequenas, de 100 toneladas, máquinas grandes, com 450 toneladas, 65 moldes de injeção, dos mais diversos tipos, mais diversas complexidades. Tem moldes de injeção com 4 cavidades, bem simples. Tem moldes de injeção com 96 cavidades. Moldes de injeção bicolor, que eu consigo injetar 2 cores ao mesmo tempo. Tem moldes de injeção que injeta 2 partes da peça ao mesmo tempo e faz a montagem dentro do molde. Tem uma gama, complexidade muito grande. E fazer isso no Excel não dava mais. Então, estamos fazendo isso no APS. Nós temos 3 linhas de litografia, que faz a tamponografia da logomarca dos nossos clientes de bebidas. Nós temos 17 linhas de montagem, onde a gente injeta uma parte de uma tampa num molde, a outra parte na outro molde, e depois tem a montagem da tampa para agregar o produto final. Nossos principais clientes, maioria líderes do mercado,
né? Vocês podem ver. Hoje nós possuímos 358 produtos só na linha de bebidas, atendendo inúmeros clientes. Temos 601 produtos ativos na linha de produtos de tampas dedicadas, que são específicos para cada cliente, para cada produto. Então, essa é a América Tampas, né? Um pouquinho para entender a complexidade do negócio, né? E agora eu vou começar a mostrar o dia a dia, como é que o APS, como é que o OpCenter, para nós ainda um pouco Preactor, como é que ele trabalha, né? Ele recebe os inputs, né? Recebe as informações para gerar a programação da fábrica. E inicia com o pedido de venda. A nossa produção, ela só é realizada com pedido de venda da área comercial. Pedido de venda da área comercial imputa o sistema no ERP. Esse produto tem uma estrutura, onde é que o material, a embalagem, insumos, matérias-primas, todos eles cadastrados. Com isso, a gente tem um cadastro em tabelas, né, onde é a compatibilidade molde-máquina. Qual é o molde que cabe em cada máquina, né? Nem todo molde cabe em toda máquina, então eu tenho que ter o equilíbrio. Ó, esse molde aqui tem uma performance melhor se rodar nessa máquina. Se eu rodar na outra máquina, a eficiência vai ser um pouco pior ou melhor. E isso é tudo pré-cadastrado para, na hora que o Preactor for fazer a rodada, ele vai levar tudo isso em consideração. Eu posso ter 2 moldes do mesmo produto para rodar em várias máquinas. Eu posso ter um molde dedicado que só roda naquela injetora. Então, isso tudo a gente faz esses pré-cadastros para o APS levar isso em conta quando faz a programação. O APS busca dentro do sistema ERP os saldos de insumos. Todos eles online. No momento que está acontecendo, naquele momento, ele busca a foto dos saldos dos insumos e matérias-primas que eu tenho naquele momento. Inclusive, os pedidos de compras que estão em andamento. Aquele pedido que eu já coloquei para o nosso fornecedor, que está em trânsito, ou ainda que ele prometeu nos entregar e vai chegar, ele já leva em consideração para fazer o cálculo depois. Comentado antes, tá? Setup de troca de cor. Para nós é bastante importante isso. Nós trocamos muito de molde, trocamos muito de cor. Então, é um ganho muito importante. Nós temos pré-cadastrado nas tabelas auxiliares qual é a sequência de troca de cor melhor. Qual é a sequência de troca de cor que vai gerar menos impacto na geração de resíduo. Questão sustentável, né? Então, eu estou gerando uma sequência de troca de cor sem gerar muito resíduo. Eu estou gerando uma sequência de troca de cor que eu vou demorar menos tempo para fazer o setup. Então, esse foi um ganho importante que a gente tem. Tá? Bastante importante. E ele leva também os estoques de PI e PA. Para nós, o estoque de PA é aquele produto que está pronto para ser embarcado para o nosso cliente. E o PI é aquele produto que a gente injetou uma peça, injetou a segunda peça, e vamos ter que montar ainda. Tudo isso na hora da integração, ele consegue, tá? Faz a salada de fruta e processa a informação daí. A PS, OpCenter Preactor, ele tem a comunicação direta com o nosso sistema ERP. Nós trabalhamos com o Proteus. Tá? É uma via de mão única, vai e volta. E, durante a rodada do PCP, essa comunicação, essa integração do OpCenter com o Proteus, ela acontece 3 vezes. Né? Primeira vez, ela vai importar os dados de estoques, pedidos de compras novos, vai importar aquelas tabelas que a gente tem pré-cadastradas e vai fazer a programação. No momento que ele faz a programação, ele vai ter as saídas, depois de gerar os relatórios. A gente consegue gerar os relatórios com sequenciamento para a produção. Todas as máquinas elas vão receber uma programação de produção para os dias que eu defini. Nós definimos, por exemplo, uma semana. Então, eu tenho a programação aqui para uma semana, a visão, a programação da produção, com as ordens de produção, todas elas abertas. Cada ordem de produção gerada pelo Preactor, pelo OpCenter, é um pedido de venda que foi colocado lá pelo comercial. Então, a gente tem um rastro todinho, bonitinho, sequenciado, com a estrutura dele dentro do nosso sistema. A gente consegue gerar relatórios para separação de insumos. Eu sei o que eu vou produzir nos próximos dias. Então, eu já gero um relatório, entrego lá para o meu almoxarifado, ó, separa esses materiais aqui, que esses aqui vão ser usados nos próximos dias, deixa disponível para produção.
minha necessidade de compras de insumos. Eu estou recebendo novas demandas, novos pedidos, eu tenho que comprar novos insumos. Já é uma saída também que o OpCenter nos traz. Tá? E essa foto aqui eu gosto. Isso aqui, na verdade, é o gráfico de Gantt, né? É o resultado que o Preactor nos traz, que o OpCenter nos traz, né? Ele faz a programação, tem na primeira coluna o número de máquinas, né? Ó, número de injetoras aqui, uma fração das nossas injetoras, e o sequenciamento de produção na prática. Eu tenho a linha de tempo, que eu consigo enxergar, né? E essa visão aqui ela é fácil de interação, fácil de interpretação. Eu consigo ver se eu tenho atraso de entrega num produto. Eu tenho um pedido lá que a minha capacidade de produção não atende. Olhando para a tela aqui, eu consigo fácil ver lá, a barrinha vermelha em cima da ordem de produção, já me alerta, ó, esse pedido aqui, tu não vai conseguir atender a tempo. Ele vai gerar um processo na hora de integração, ele vai enviar um e-mail automaticamente para a minha área comercial, informando, ó, aquele teu pedido lá que tu pediu para o dia 20 de março, só vai estar pronto no dia 23. Porque eu não tenho como produzir antes, a minha capacidade não permite, ou por um outro motivo, alguma manutenção, mas ele te dá esse input. Ele te dá um outro input também, que é os meus insumos. Se eu não tenho algum insumo suficiente para atender aquela demanda, ele já me alerta aqui também. Ó, a barrinha verde em cima aqui está dizendo assim, ó, o insumo que tu tem em casa, ele não é suficiente para a tua ordem de produção. O que tu quer fazer? Tu quer produzir parcialmente, tu quer esperar chegar, aí tu tem a tomada de decisão para fazer isso aqui. E no momento que tu aloca ela dentro do gráfico de Gantt manualmente, tu já consegue informar o comercial também aquela nova data. Eu tenho aqui também a visualização detalhada de cada ordem de produção, para me ajudar na tomada de decisão, se precisar. Eu consigo ver para quem é o cliente, qual é a quantidade, qual é o tempo que ele precisa ser feito ainda, se eu vou adiantar a produção dela ou não, né? Então, eu tenho essa oportunidade, é fácil de olhar, tudo na mesma tela, não preciso procurar em outro lugar, tenho tudo certinho aqui, né? Eu consigo inserir aqui todas as paradas programadas da fábrica. A manutenção me passa o calendário. Ah, essa injetora aqui vai ter parada tais dias, semana que vem, mês que vem, né? Gera uma parada de programação, coloca ali, na hora que o Preactor vai fazer o sequenciamento, ele já desconsidera aquele período lá para informar uma data mais assertiva para os nossos clientes. Tá? Então, isso é o Preactor na nossa prática, né? É como ele nos auxilia no dia a dia. Isso a gente faz, essa programação, né? E a pergunta que fica, mas por que vocês começaram com o OpCenter, então, se vocês já tinham uma experiência anterior? E o principal motivo foi a instabilidade do sistema. Tá? A nossa primeira experiência ela não foi muito boa porque a gente não tinha confiança. A gente ia rodar a programação, o sequenciamento, ele travava, dava problema, congelava a tela, tinha que reiniciar. Isso não funciona, a gente precisa ter agilidade, né? Quando travava, a gente tinha necessidade frequente de acionar o provedor do APS para intervir, para resolver, e nem sempre isso acontecia naquela hora, naquele momento. Então, aguardava, atrasava tudo. E a integração com o ERP ela era lenta, ela era demorada, ela era morosa. E isso a gente não tem hoje, com o OpCenter APS. Tá? A gente tem uma extração de dados online, fácil, rápida, com velocidade, né? É fácil de manusear, é fácil de trabalhar, a interação é fácil. Só no momento de integração, eu falei antes que eram 3 momentos que a gente tem as sequências de... Em média, a gente reduz 30 minutos em cada operação, né? É meio que online. Bota lá o momento para integrar, puxou e passou. Antes demorava às vezes 30, 35, 40 minutos para essa operação. Então, a gente tem um ganho significativo de tempo só nessa operação, que, no contexto geral, acaba mudando tudo, né? Se eu tenho um tempo menor de integração, eu tenho um tempo de programação total menor, eu consigo dispor meu tempo para realizar outras atividades. Nosso dia a dia para a programação da fábrica, a gente também utiliza o plano mestre para planejamento orçamentário. Na empresa, nós utilizamos uma visão de até 15 meses, e a gente vai fazendo revisões trimestrais dessa projeção. E
Para alimentar o APS, além de todos os parâmetros que o Peter comentou ali no início, compatibilidade de molde, os nossos insumos, o nosso mix de produtos, a gente também consegue imputar ali a previsão de vendas que o comercial nos passa para esse período, o calendário de manutenções e o desenvolvimento de produto também nos passa os novos desenvolvimentos. Se nós vamos ter um produto novo para atender algum cliente, a gente consegue colocar junto nesse planejamento também. Depois que o OpCenter processa todas essas informações, a gente tem acesso a diversos relatórios e aí a gente pode alimentar outras áreas da nossa empresa. Por exemplo, o setor de controladoria acessa toda a nossa necessidade de compra daquele mês, daquele período, para planejar o fluxo de caixa. Para o setor de manufatura, nós conseguimos passar a ocupação das máquinas para eles planejarem a necessidade de adquirir um novo recurso ou contratação de mais mão de obra. E, no setor de supply, a gente utiliza também como planejamento estratégico. Como nós atuamos no mercado de bebidas, é um mercado sazonal. Então, a gente tem um pico maior no verão. Muitas das vezes, a necessidade do nosso cliente ela supera a nossa capacidade produtiva lá dentro do mês. Então, com essa visão estendida, nós conseguimos planejar antecipadamente quando que nós vamos iniciar a produção para poder atender o nosso cliente lá no momento de necessidade dele. Além de planejar a necessidade de algum estoque externo, e também a compra de insumos. Nós trabalhamos com alguns insumos importados, então é muito importante a gente ter essa visão antecipada para poder planejar essas compras, porque isso tem um transit time muito maior do que uma compra nacional, por exemplo. Essa é a utilização do OpCenter em geral na América Tampas, resumidamente, e os nossos principais ganhos utilizando essa ferramenta foi a confiabilidade da gente poder realizar a programação só 2 vezes por semana. A equipe de PCP somos eu e o Peter, e a gente tem toda essa fábrica para programar. Anteriormente, a gente fazia ela diariamente, e todas as nossas outras demandas acabavam acumulando. Então, a gente conseguiu, com o OpCenter, setar a programação em 2 vezes por semana. O nosso setor comercial tem essas datas, são datas fixas, e eles sabem que, naquele dia, eles vão ter a confirmação da disponibilidade dos materiais. A velocidade no processamento de dados, o Peter comentou antes que só na integração a gente já reduz 30 minutos. E na programação, antes a gente levava 5 horas, pelo menos, para fazer a programação. Hoje, em questão de 2 horas, está tudo impresso e entregue para o setor de produção. A gente consegue gerar também diversos cenários lá no sequenciamento, no próprio gráfico de Gantt. Eu não preciso concluir a integração, gerar todos os relatórios para depois fazer um outro cenário e comparar. Eu consigo comparar lá no Gantt mesmo. Eu gero ali o meu cenário, salvo, e depois eu comparo com o outro, para ver qual a máquina fica melhor rodar aquele molde, enfim. A facilidade na visualização e ordenação das ordens. Como a gente tem todo o setup de cores e eficiência cadastrado lá, o próprio OpCenter já sequencia da melhor forma e a gente só faz os ajustes necessários por alguma particularidade da operação. A gente também trabalha com automatização no retorno das datas. Sempre que uma data de disponibilidade de material ela muda, o OpCenter já envia um e-mail automático para o nosso setor comercial poder tomar as ações dele, entrar em contato com o nosso cliente e evitar qualquer desabastecimento. E também a gente tem um baixo índice de necessidade de correção. O sistema ele é bem estável, comparado principalmente ao que a gente tinha anteriormente, e sempre que nós precisamos do suporte da ANEEL também, nós somos muito bem atendidos muito rapidamente. Eles resolvem tudo da melhor maneira possível. Como próximos passos da nossa parceria com a ANEEL, como o Marcel comentou antes, a gente não pode começar fazendo tudo de uma vez, a gente vai fazendo aos pouquinhos. Nós estamos com a implantação do projeto MRP2. Hoje, a nossa programação ela é feita contra o pedido firme do comercial. O Peter comentou no início. E a nossa compra de insumos, as nossas necessidades que a gente extrai ali da APS, também refletem esses pedidos firmes. O que a gente quer agora é conseguir imputar a nossa previsão de vendas, o forecast dos nossos clientes e planejar as compras de insumo também com antecedência dentro do pré-actor. Bom, resumidamente, essa é a nossa experiência com a ANEEL, com o OpCenter APS. Espero que tenha atendido a expectativa de todos. Se ficou alguma dúvida, a gente está à disposição. Também tem os nossos contatos aqui na tela. E aí, pessoal, dúvidas?
curiosidades. Vamos lá, vou passar aqui o microfone. Bom dia, eu sou o Paulo, sou coordenador de PCP na Boticário, na parte de programação. A gente também utiliza, né, o Open Center, já tem 10 anos. Né. Gostaria de vocês comentassem um pouquinho sobre o processo de importação e exportação de ordens, né, se acontece, e a parte de liberação, se você libera dentro do pré-acta as ordens de produção ou libera no sistema que vocês utilizam. As ordens de produção, elas são geradas pelo pré-acta, né? E na hora de integração com o Proteus, ele gera automaticamente as ordens dentro do Proteus. Tá? Por premissa nossa, a gente diz assim, tudo que é tampas especiais, que não são tampas de bebidas, as ordens de produção elas nascem liberadas para produção. Não precisa liberar, a produção vai lá e está liberado. E as de bebidas inverso, elas nascem todas bloqueadas. Então, o operador, o líder, ele tem que ir lá no sistema e liberar aquela ordem de produção para fazer. Mas nós não geramos ordem de produção. A geração é toda automática, a gente não tem, manualmente não faz nada. Né? Só no momento da liberação, por premissa da empresa, alguns produtos eles necessitam fazer a liberação naquele momento. Tá? Não sei se respondi a pergunta. Não. Mais perguntas, curiosidades? Peraí, vou levar o microfone lá ao fundo. Bom dia, sou o Valmir, empresa Florense. Com qual periodicidade ou qual é o gatilho que você usa para rodar uma reprogramação na sua indústria, na planta ali? Assim, a reprogramação, eu vou ser bem sincero, é difícil de acontecer. Tá? Nós rodamos 2 vezes na semana. Tá? Então, o próprio comercial já sabe disso. Né? Então, antes de rodar a programação, a gente confere com o comercial, vamos começar a rodar a programação. Todos os pedidos que vocês receberam até ontem estão imputados no sistema. Então, a gente vai gerar uma nova programação hoje. A gente não está sentindo a necessidade de fazer reprogramações no intervalo desse período. Né? Mas, se necessário for, a gente tem alternativas. A gente pode rodar uma integração parcial, só para acrescentar aquele pedido novo que veio. Tá? Então, isso é possível, sim. Bom, peraí que a gente tem mais umas 2 perguntas por aqui. Vou passar o microfone. Olá, Aldair da Fitesa, tudo bem? Eu queria saber como é que vocês lidam com a questão de comunicar para a área comercial, como é que eles são orientados para prometer uma data de entrega futura, né, o Available to Promise. Muito boa pergunta. Assim, a gente parte da premissa que o nosso lead time de atendimento para o cliente é de 30 dias. Tá? Eu já tenho acordado, o comercial tem acordado com o nosso cliente. No momento que a gente roda a programação, eu já sei que data vai ficar pronta. Tá? A integração atualiza dentro do sistema ERP um campo lá com a data de atendimento, e o comercial enxerga direto lá. Eu não preciso me comunicar com o comercial, a data já está pronta para ele lá. Confirmou aquela data, beleza, ele foi lá e acertou com o nosso cliente aquela data. Se, porventura, houver um atraso naquela data já confirmada, na próxima rodada de programação, ele dispara um e-mail automaticamente para o comercial avisando, ó, aquela data que eu prometi para o dia 20 de março não vai acontecer no dia 25 de março, ou no dia 19, se tiver alguma antecipação. Né? Então, a gente não precisa ter essa interação direta com o comercial, toda ela automatizada. Mais perguntas por aqui. Bom dia, Matheus Cercato, da Bertolini. Você mencionou que tem 2 plantas fabrias hoje, né? Tem uma fábrica na Argentina também, correto? A programação é centralizada ou é somente para a unidade brasileira, por enquanto? A programação ela é feita por nós aqui no Brasil. Tá? A Monique trabalha especialmente para a Argentina, no caso, ela que faz a programação da Argentina, tanto no dia a dia quanto no plano mestre. Tá. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Deixa eu passar aqui para trás. A gente está apertadinho, mas chega aí. Gregório, da Metalúrgica Mor, tudo bom? Como é que vocês fazem essa análise do planejado versus o realizado? Vocês conseguem fazer isso dentro do sistema?
E se vocês têm um percentual assim que vocês já 90% do planejado, vocês conseguem realizar, 80%, assim, como é que vocês conseguem fazer isso daí? Deixa eu ver se eu entendi, tá? A princípio, a gente não faz um comparativo direto entre planejado e realizado. Toda vez que a gente inicia uma programação, ele pega os dados atualizados, os estoques atualizados. Da minha última programação até a próxima programação, eu gerei essa produção. E a hora que eu for iniciar a programação no dia de hoje, ele pega aqueles saldos iniciais, esse saldo lá. Se ele não cumpriu a programação, ele vai gerar um atraso na próxima programação. E é nesse momento que eu vou enxergar, aquele pedido lá, que eu tinha prometido para tal dia, não aconteceu, porque a máquina quebrou, porque houve algum atraso de momento. Então, eu vou enxergar na reprogramação de data daquele atendimento. Ok, você enxerga para frente, então, para trás, aí para comparar já é outra história. No momento que a gente faz a integração, a gente começa, tu pega todo aquele saldo inicial lá. Eu consigo enxergar se houve um atraso, porque eu vou ter uma reprogramação de data de atendimento para o nosso cliente. E vamos supor que uma injetora estragou, quebrou, que quase nunca acontece, né? Aí, bom, a gente tem as nossas reuniões diárias, quando a manutenção, a produção, a máquina quebrou, vamos ter que reprogramar, vou ter que fazer alguma coisa. Aí fica tomada a decisão nossa, a gente precisa reprogramar. A data que a gente prometeu para o nosso cliente está dentro daquilo que a gente prometeu, a gente consegue alocar em outra máquina. Vamos ter que fazer uma reprogramação nova para fazer isso, porque, eu disse, é muito, muito difícil de acontecer. Mas o tempo para reprogramar é praticamente o mesmo de tu fazer toda a programação do zero ou não? É mais rápido? Quando a gente faz, sim, a gente roda tudo de novo. Tá? Mas a gente tem a possibilidade, se a máquina quebrou, eu consigo rodar a programação só para ela. Eu consigo congelar o meu gráfico de Gantt lá, não mexe em nada, a não ser nessa máquina aqui. Eu consigo fazer isso, sim. Tá? É possível. Obrigado. Mais algumas perguntas aqui no ao vivo. A gente tem perguntas também do pessoal que está remoto. Não sei se mais alguém aqui quer fazer algum questionamento. Bom, vou passar para as perguntas do remoto. A gente separou algumas aqui para passar para vocês. Vamos lá. Pergunta do Ademiro. Qual a quantidade de ordens sequenciadas? Eu não tenho um número fixo. Eu posso ter uma máquina com 2, 3 ordens, eu posso ter uma máquina com 50, 100 ordens de produção. Depende aquela compatibilidade de máquina e molde. Se eu tenho um molde, por exemplo, dedicado para uma injetora, eu posso ter 50 ordens de produção sequenciadas. Antes, eu apresentei no gráfico aqui, tinha uma ordem de produção só numa máquina, porque a quantidade dela era muito grande. Eu tenho quantidades menorzinhas, que eu demoro pouco tempo de produção, eu vou ter 50. Eu não tenho um número, um limite para isso. O que nos guia na geração das ordens é o pedido de venda do cliente. Então, na verdade, se tiver... Pode ter o mesmo produto produzindo 10 dias, mas com 15 ordens diferentes, porque são 15 linhas do pedido. Perfeito. Outra pergunta da Luciane. Em quanto tempo se deu a implantação do projeto até o Go Live? O OpCenter ele foi bem rápido, tá? Porque a gente já tinha um pouquinho de experiência com o OPS antigo, Então, eu vou dizer assim, 2 meses. Tá? Em 2 meses a gente conseguiu implementar tudo, a gente já tinha um pouquinho de know-how, então foi mais fácil. Lá no início demorou um pouco mais, sim. Tá? Eu acho que foram uns 4 meses até implementar ele, até conseguir fazer ele rodar direitinho. Perfeito. O Renan Macari está perguntando qual o horizonte que vocês utilizam para o sequenciamento. E a América Tampa sequencia os 15 meses do plano mestre? São 2 respostas distintas, então. O sequenciamento, ele vai conforme os pedidos de venda. Então, não tem... Se tiver pedido de venda até dezembro, até o ano que vem, ele vai sequenciar até essa data. Eu tenho a possibilidade de produzir antes, eu vou produzir antes, É uma opção minha, mas eu não tenho data limite de sequenciamento de produção.
E no plano mestre é uma premissa da empresa. A gente gosta de enxergar até 15 meses. Normalmente a gente faz a última revisão, né, e adiciona mais um ano para frente. Perfeito. Outra pergunta do Renan. Existe algum horizonte de plano fixo ou congelado em que o APS não altera as ordens de produção? Sim. Existe essa possibilidade, como diz, existe uma regra lá dentro que eu posso colocar e implementar essa possibilidade, sim. Eu posso dizer, se eu quero 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 10 dias, a pessoa, no caso, o programador que define. Perfeito. O Henry Cataruzzi está perguntando sobre o ambiente produtivo de vocês. É make to order ou make to stock ou ambos? Produzem contra pedidos, contra estoque ou ambos? Só contra pedidos. Tá? A gente só produz conforme o pedido de venda. Se não tiver pedido de venda, o Preactor, o OpCenter, não consegue programar. Ele nasce de um pedido de venda. Tem a opção, né, se a empresa quiser ou não, né, de colocar o pedido contra estoque por definição dela. Mas aí seria de empresa a empresa. Nós, como definição, usamos somente os pedidos de estoque para venda. Perfeito. O Rafael está perguntando se todas as operações de todos os processos de vocês são sequenciadas. Sim. Tá? Nós temos sequenciamento da injeção, né? Conseguimos ver tudo que é injetado. E, para fazer a montagem, eu preciso ter o produto injetado já. Então, na hora que eu for gerar uma programação de montagem, eu já tenho que considerar a data que as 2 peças estão disponíveis para montagem. Então, eu tenho outra programação de montagem, tenho um outro relatório da litografia que vai ser feito, que vai iniciar no momento que eu tiver a tampa disponível injetada. Então, ele vai ter outra data, e em cima dessa data, da tampa já montada, da tampa já litografada, que é respondida para o comercial, então. Perfeito. E, para finalizar as perguntas aqui do remoto, o Sérgio Otsuka está perguntando, com relação a atrasos de entrega, quanto foi o ganho? O atraso de entrega, tá? O lead time é um item que a gente está olhando um pouco mais agora. Tá? Depende muito da capacidade das máquinas, depende da disponibilidade dos moldes e máquinas que a gente tem, do mix de produtos que tu está produzindo naquele momento. A Monique comentou antes, a produção de bebidas é sazonal, né? No verão, vende mais do que no inverno. Então, eu vou criar meu buffer, vou criar meu estoque durante o inverno. Então, eu consigo atender, no início do verão, um lead time melhor. Eu estou com a tampa pronta, o cliente pediu, beleza, está aqui, entrego no dia seguinte. Né? No verão, já é um pouco mais complicado. Nós gostamos de trabalhar, a gente tem como premissa trabalhar um atendimento de até 30 dias. Tá? Porque nós precisamos comprar os insumos. Nós compramos os insumos depois da colocação de pedido. Então, a gente tem todo essa linha, esse sequenciamento que a gente precisa seguir. Perfeito. Mais dúvidas, pessoal? Curiosidades? Algum desses assuntos que foi levantado? Alguém queira comentar algo a mais? Passa lá, só um minutinho. Oi, pessoal. Eu sou o Henrique, trabalho na Docile. Minha pergunta é, vocês têm as 2 fábricas, uma na Argentina e uma no Brasil. Vocês utilizam só um Preactor para as 2 fábricas? E se os clientes que vocês atendem da fábrica da Argentina são atendidos somente por lá ou tem algum cliente que é atendido das 2 fábricas? Nós utilizamos um Preactor para cada fábrica. E os produtos da Argentina são diferentes aqui do Brasil. A gente até compartilha os mesmos clientes, mas os produtos não são os mesmos. Perfeito. Mais alguma questão, pessoal? Vou passar aqui para o Alan. Bom dia. Sou coordenador também da Boticário, da planta de São José. Minha pergunta é em relação à flexibilidade. Tá? Qual o grau de flexibilidade vocês têm para uma reprogramação em relação a algum pedido de antecipação de um cliente, sem que afetar um outro cliente também em termos de atendimento? Boa. Assim, eu tenho as minhas máquinas, tenho os meus produtos. Então, se eu já programei, se eu tenho que colocar um produto na frente da fila do sequenciamento, é difícil eu não ter que mexer com o outro. Né? Se eu estou antecipando uma programação ou algum produto, primeira vez eu tenho que ver se eu tenho os insumos em casa.
né? Então, isso a gente enxerga lá no momento. Tá? Então, há possibilidade. O cliente lá precisa, eu preciso de um atendimento urgente aqui para complementar uma produção. A gente procura atender, a gente procura colocar no sequenciamento. Se vai ter um impacto pequeno dentro no cliente seguinte, a gente procura encaixar, coloca ele ali no meio. Se o impacto é muito grande, eu vou ter que negociar, vou conversar com o meu cliente, com a nossa área comercial. Para inserir esse teu produto aqui, o impacto é naquele outro cliente lá. Como é que a gente vai tratar? Nós vamos tomar a decisão junto com o comercial, né? Agora são mais amigos do comercial, né, Anderson? Mais dúvidas, pessoal? Eu vou chamar para subir aqui no palco, então, para fazer um agradecimento a toda a empresa. Matheus, que está aqui junto com a gente também, coordenador da área. Agradecer Anderson, Monique, pela excelente apresentação. Matheus também, vocês são assim, clientes muito queridos nossos e mostram aí toda a maturidade e experiência que tem, tanto em processos de PPCP, como o domínio que tem aí com o Opcenter APS. Inclusive, se quiserem trabalhar com a gente na ANEEL e ajudar a vender a solução, estão contratados. Muito obrigada, gente. Eu vou chamar aqui para subir no palco para entregar uma lembrança a vocês. Um dos caras que fez o Opcenter APS rodar lá na América Tampas, o Bruno Bortolato. E aqui, em nome da ANEEL, deixa eu entregar para vocês uma plaquinha aqui de reconhecimento. Obrigado. Como clientes APS. Então, um agradecimento especial aí por vocês estarem conosco aí desde de 2021 nessa parceria. E também para cada um de vocês por terem disponibilizado o tempo, todo o esforço para estarem aqui contribuindo e colaborando com a gente. Vou aproveitar que a gente está aqui no palco sob os holofotes, chamar o Marcel e o Daniel Escusarello para tirarem uma foto aqui com toda a equipe, por favor.